Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E pelo clamor de tantos que a gente tava, crianças estavam chorando, velhinhos e idosos estavam clamando. Vamos finalmente chegar na parte 2 desse capítulo, lugares geométricos. Então, pessoal, senta aí e bora pra aula. Dando início à aulinha de lugares geométricos. Pessoal, lugar geométrico é uma definição, tudo bem? É uma questãozinha bem interessante de se analisar. Pessoal, para se dizer que um conjunto de pontos, que primeiro lugar geométrico é um conjunto de pontos que tem algumas características, na verdade são duas características importantes. Se um conjunto de pontos eles têm duas características, que elas são que todos esses pontos desse conjunto têm uma propriedade e que só os pontos desse conjunto têm essa propriedade, ou seja, todos os pontos vão ter uma característica. E somente esses pontos desse conjunto vão ter essa característica. Pode ser 1 bilhão, quadrilhão de pontos, mas só eles têm essa característica, tudo bem? E fazem parte desse conjunto que é um lugar geométrico. Beleza, pessoal? Se vocês entenderam isso, a gente pode entrar são 4 partes que o livro apresenta sobre lugares geométricos. A primeira é circunferência como lugar geométrico. Pessoal, eu acredito que vocês todos já viram. Mas qual a definição de circunferência? Circunferência é o conjunto de pontos que estão à mesma distância de um centro. Ou seja, não entendi, professor, não entendi nada. Sabe o compasso? Quando eu uso o compasso para traçar uma circunferência, eu determino uma distância e digamos que essa ponta de grafite é uma fábrica de pontos, uma fábrica mágica de pontos. E que à medida que eu vou girando, vou criando infinitos pontos. Mas todos eles têm em comum que estão à mesma distância. Distância essa, qual é o nome dessa distância? Raio, tá bom? Então, se uma circunferência de raio R, de origem O, existe infinitos pontos P que têm essa distância. E a própria definição diz, é um conjunto de pontos que estão à mesma distância de origem. E somente pontos. Então, toda circunferência é formada de pontos que estão a uma distância de origem, que estão à mesma distância da origem. Então, a característica é só a circunferência tem. Então, eles são lugares geométricos. Então, anota aí, pessoal, essa definição de circunferência, tá bom? Vamos partir para os próximos dois. Muitíssimo interessante. O livro já aborda de um jeito, eu vou abordar de outro. Tudo bem? Vamos lá. Eu já vou mostrar a construção com o compassinho disso. A aula de hoje vai ficar um pouquinho longa, mas vai ser interessante. Primeiro, pontos equidistantes. Meu Deus, professor, o que é isso? O que é um ponto equidistante? Meu Deus, que palavra é essa? Nunca ouvi falar. Pessoal, equidistante, vocês pensam em quê? Distância, professor. Muito bem, não sei quem falou. Talvez sejam as vozes da minha cabeça. Vou procurar terapia. Mas, vamos lá. Se eu falo de distância e equi é mesma, então, pontos que estão à mesma distância. Por exemplo, vocês lembram do ponto médio que eu falei há muito tempo de um segmento? Ele não está à mesma distância das extremidades? Então, o ponto médio está equidistante desses dois pontos. E é nesse sentido que vai surgir a mediatriz de um segmento. Pessoal, o que é a mediatriz de um segmento? É uma reta que vai cruzar esse segmento e que todos os pontos dessa reta estão à mesma distância de A e B. Ou seja, se são pontos que estão à mesma distância, digamos, ela necessariamente vai passar pelo ponto médio. Porque o ponto médio vai estar à mesma distância. E como é que eu traço o ponto médio, pessoal? O ponto médio, primeiro eu vou ter que traçar um pequeno esqueminha aqui para eu determinar que esses pontos são como é que eu digo, que eles estão à mesma distância desses dois pontos. Beleza, eu vou precisar que vocês estejam com o compasso em mãos, tá bom, pessoal? É fundamental estar com o compasso. E o que a gente vai fazer? Vai pegar o compasso, vai abrir
vai cruzar, beleza? Vai abrir em B, vai cruzar. Cruzou pouco, mas a gente vai aumentar, beleza? Só quis marcar para ver se está certinho. Se eu determino uma abertura qualquer que seja essa abertura, e pego nas extremidades, o ponto que elas se juntarem, ó, o ponto que elas se juntar aqui, vai ser um ponto em comum. Um ponto que está a mesma distância daqui e daqui. Beleza? Vou fazer de novo. Vou pegar uma abertura um pouco maior dessa vez. Eu cheguei até aqui porque eu fiz esse risquinho só para me guiar. Que ia precisar abrir um pouco mais. Eu vou pegar... Opa, abre um pouquinho mais. E agora do outro lado. Opa, eu acho que eu fiz errado, viu? Tá. Pronto. Ah, tá. Foi aqui na primeira que eu fiz errado. Tá. Era um pouco mais pra cima. Era aqui. Eu acho que ficou confuso, pessoal, mas eu explico rapidão. Basicamente, eu vou abrindo meu compasso em vários pontos distintos. E cada vez mais que eu for abrindo, eu vou fazendo do outro lado a mesma coisa. Tudo bem? E sempre cruzando. Vai chegar um ponto que eu vou formar uma reta. Reta essa, que, cadê minha régua? Opa, peguei o ponto que estava errado. Reta essa, que vai passar exatamente no meio do segmento. Mas, professor, não entendi, fiquei confuso, tá? A construção foi confusa. Foi um pouquinho, admito. Me perdi aqui na construção. Mas, o que eu quero dizer é que, se eu, nessa minha brincadeira de abrir o compasso e determinando reta, sempre esses pontos que vão estar à mesma distância, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ponto qualquer, tá vendo? Ponto qualquer. A distância de B é a mesma de A. Eita, professor, que interessante. Sim, pessoal. Qualquer ponto que eu pego nessa reta, né, ele vai ter a mesma distância de A e de B. E além disso, ele vai cruzar no ponto, exatamente no ponto médio. Mas, professor, e o que esse segmento tem de importante? Ele é a mediatriz do segmento. Nesse segmento AB aqui, ó, ele tem uma reta que passa por ele, cruza o ponto do meio e divide ele exatamente em um espelho, em que qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, desse segmento vai ter a mesma distância de A e de B. Percebe que ele tem uma característica? É um conjunto de pontos que vai formar uma reta. Lembra, toda reta é formada por infinitos pontos, que qualquer ponto dele está a mesma distância das extremidades. Pessoal, ou seja, ele é um lugar geométrico. Beleza? Vamos para o próximo, pessoal. Vou tentar agora não errar. Desculpa aí. Vamos para o próximo. Bissetriz de um ângulo. Lembra o que é um ângulo? Um ângulo é a figura geométrica formada a partir de dois segmentos que têm a mesma origem. O que é a bissetriz? Bissetriz vai ser um segmento que vai cortar exatamente esse ângulo no meio. Professor, como é que eu determino isso? Novamente, vou abrir uma abertura qualquer. Abri, cruzei. Lembrando, eu abri e botei a minha ponta seca em B. Agora eu vou abrir na mesma distância, lembrando sempre, não mexe. Naquela hora deu errado ali em cima, porque sem querer eu mexi no primeiro ponto. Abri aqui, ó. Esse pontinho aqui, eu vou virar até a folha para vocês verem. Virei a folha aqui para vocês verem. Esse ponto aqui é o exato ponto que eu vou pegar aqui, ó. Opa, eu acho que eu cruzei um pouquinho errado. Foi. Aqui deu uma leve errada, que minha régua tá um pouco quebrada. Levantou.
mas ele vai ser o exato ponto que eu vou cruzar e formar aqui dois ângulos. Eu formo dois novos ângulos, digamos que aqui tem um ponto C, digamos, que esse ângulo aqui, ó, é exatamente igual a esse. A bissetriz vai ser um segmento que vai cruzar o meu ângulo e dividir em dois pontos, sendo que esse segmento ele sempre vai estar aqui, ó, esses pontos dele, a mesma distância de A e de B, tá bom? Ou seja, sendo um lugar geométrico. E agora a gente vai partir para a última parte, pessoal. Eu sei que vocês vão sentir minha falta, mas eu gravo outras aulas. A última parte desse capítulo: pontos equidistantes de duas retas paralelas. Quem lembra o que são retas paralelas? Valendo um ponto na testa, tá bom? Que ponto de verdade não posso dar. Na testa, sou médico, confio. Então, bora lá. Retas paralelas são aquelas que mantêm sempre a mesma distância, beleza? Então, pontos equidistantes de duas retas paralelas seriam pontos que estariam na mesma distância daqui e daqui. Como eu vou determinar isso, pessoal? Pessoal, se eu imagino dois pontos pertencentes a essa reta, deixa eu largar o lápis aqui e pegar uma caneta, fica melhor de ver. Digamos um ponto aqui, P, na reta S, Pzão, né? P maiúsculo, grandão. E nessa reta R, reta S, um Q. Se eu passo uma reta entre eles, e lembrando, pessoal, duas retas paralelas, não importa quantos pontos eu pegue, eles sempre vão ter essa mesma distância. O ponto médio dela, esse ponto médio aqui, vou chamar de M, ele está a mesma distância de R e a mesma distância de S. Isso vai se estender infinitamente. Professor, não entendi, foi nada. Pessoal, quem aqui já andou de carro em uma pista? Acredito que todo mundo, né? Já foi, sei lá, pro médico, foi pra capital, passou pelas autoestradas. Vocês lembram aqui na pista? A gente passa tem aquela faixinha que divide? Beleza. Esse pontos equidistantes de duas retas paralelas vai ser basicamente aquela reta do meio que vai dividir no meio a distância. Então, se a gente considerar os acostamentos como retas paralelas, que elas estão sempre à distância da pista, desconsiderando também aquelas pistas toda quebrada, ferrada, né? E sem contar as curvas. Mas aquela faixa do meio divide exatamente a metade. Metade está a mesma distância daqui e daqui. Então, esse conjunto de pontos vai ser um lugar geométrico também. Professor, mas eu ainda não entendi bem o que é lugar geométrico. Pessoal, lugar geométrico é basicamente isso. São um conjunto de pontos que vão ter alguma característica. Beleza? E somente eles têm essa característica. Sendo essas características que dão origem a esse conjunto de pontos nomes específicos e dão a eles características específicas. Por exemplo, a do círculo forma um círculo. A da bissetriz é uma coisa tão especial que ela corta o ângulo, que é uma coisa tão legal. Então, pessoal, digo a vocês, vou deixar agora fixado alguns exercícios para vocês fazerem aí. Vai aparecer daqui a pouquinho antes de acabar. Assim que acabar, na verdade, mas eu agradeço muitíssimo àqueles que acompanharam a minha aula até aqui. Sei que foi várias horinhas aí de aula, mini aulinhas, mas pessoal, muitíssimo obrigado por todos que estão aqui. Agradeço a todos. Meu nome é Arthur e só lembrando, matemática é uma coisa linda. Então, espero que todos tenham um bom proveito. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e tchau, pessoal.